Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui em cima da nossa laje para aquele bate-papo, nosso bate-papo matinal. Então, nossos assuntos, a maioria deles são palavras bíblicas, né? Vezes por outro nós falamos de uma outra coisa que está acontecendo na sociedade. E às vezes é necessário o cristão se manifestar, o servo de Deus, respeitosamente, fazendo as suas observações. Já imaginou? Você é um cristão, vive num país que você observa alguma coisa e você não se mexe, você com muito respeito, é claro. Mas a maior parte dos nossos assuntos aqui é para tratar de um bate-papo, uma conversa sobre um aconselhamento, né? Eu, desde novo, desde criança, dos meus 6 anos de idade, eu sou servo de Deus. Minha mãe, meus tios, eles me encaminharam para a casa de Deus. Hoje eu sou um presbítero, eu sou membro da Assembleia de Deus do Ministério de Itaoca Pedra. Meu pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Hoje, antes, o pastor que me cuidou do meu crescimento espiritual naquele tempo, e bem como o pastor Haroldo, que foi meu diretor de mocidade. Essas pessoas, o pastor Haroldo, o pastor Fernando. O pastor Haroldo não era pastor na época, ele era diácono, depois foi a presbítero e depois foi a pastor. Então foram pessoas que me doutrinaram. E eu sou hoje um presbítero. Eu sou formado, na verdade eu tenho uma formação teológica, né, a nível médio, tá? Eu tenho a formação teológica a nível médio. E professor de escola dominical desde os 16, 17 anos de idade, né? Fui diretor de jovens por mais de 10 anos, 15 anos mais ou menos, se não estou enganado. Diretor de adolescentes, conheço bem a área de adolescência, a área de juventude, conheço muito bem. Conheço os anseios dos jovens, convivi com muitos jovens, com suas perguntas, suas tristezas, suas angústias, conflitos. Resolvi muito conflito de jovens com seus pais ao longo desses anos. E muitos desses jovens hoje são produtivos, né? Aqueles que não conseguiram, né, por uma razão e outra, foram vencidos aí por outra razão. Mas aqueles que ouviram o conselho e passaram por ele, estes conseguiram alcançar aí êxito. Mas nós estamos empenhados ainda em continuar a ajudar. E hoje, desde o ano de 2006, eu mudei para o distrito de Gironda. Eu era do distrito de Itaoca Pedra, que é pertencente ao município de Cachoeiro de Itapemirim. E eu vim para o distrito de Gironda a trabalho. Mas aqui fui convidado pelo dono da empresa a ficar aqui, morar aqui. Portanto, eu tive que passar a servir a igreja do ministério pela qual eu pertenço, aqui em Gironda. E hoje, já por 12 anos, já caminhando para o 13º ano, eu sou o primeiro dirigente da congregação aqui. Eu sirvo aos irmãos aqui, né? E o segundo dirigente hoje é o presbítero João Batista. Quando cheguei aqui, o dirigente que estava aqui, que era o primeiro dirigente, é o nosso saudoso presbítero Manuel Medeiros. É ele que me encaminhou, me levou meu nome ao presidente, falou que eu era útil, que eu ia servir bem como dirigente. E aqui estou cumprindo esse papel. Mas hoje o nosso bate-papo, eu tenho pretensões, né, de fazer uma atualização na minha teologia, né? Como profissional, na área técnica,
Eu sou técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica e técnico em eletrônica. E outros cursos de inversores e soft start que nós temos também na minha área, onde eu ganho o meu pão, tá? Eu sou dirigente, mas eu não recebo salário. Meu trabalho é voluntário, tá? Então, eu sou igual o Paulo. Paulo era fabricante de tenda, né? E aí, em algumas palavras deles lá, ele disse, ó, não quis ser pesado a ninguém, né? Claro que nem em todas as ocasiões pode-se ser neste modelo, tá? Porque há aqueles que precisam da ajuda da igreja, aí é diferente. Esses que precisam da ajuda da igreja, em que a igreja custeia a sua ajuda de custo, esses praticamente vivem integralmente para a igreja. Não sou contra não, tá? Olha, mas o nosso bate-papo hoje, né? Tem um passarinho aqui cantando, deixa eu ver quem é. Ele tá na antena. Deixa eu ver se você vê ele. Olha lá, ó. Ele tá do lado da caixa d'água, pousado na antena. Eu não sei que passarinho é aquele. E eu não vou mexer muito. Ele é aquele pontozinho aqui, ó. Eu não consigo nem mexer aqui o pontozinho ali assim. Mas vamos conversar aqui um pouco sobre um determinado assunto. Ele tá nas minhas costas ali, por cima do meu ombro aqui, ó. Olha lá, ó, em cima da antena lá, ó. Viu? Tá cantando ali enquanto eu falo. Eu nem sei que passarinho é esse não. Aqui tem muito pássaro, né? Onde passou mais de 50, 60 maritacas, né, da família dos papagaios. Passou aqui, eles ficam nessa mata aqui, logo acima aqui. Mas o assunto que nós vamos falar hoje, eu já gastei muito tempo aqui dando introdução sobre mim, sobre a minha vida, para você. Mas o assunto que eu quero falar hoje é sobre gratidão. Eu quero apresentar aqui uma situação que aconteceu com o próprio Mestre Jesus. E quero também ser claro que Jesus não condenou eles não. Jesus, esse momento histórico registrado somente pelo evangelista Lucas, tá? Porque eu analisei as outras passagens, tá? E eu não achei, tá? Porque o capítulo 17 começa com acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e servos inúteis. Essa parte do capítulo aqui, que está no capítulo 17 de Lucas, né? E vai até o versículo 10, fala disso. E está registrado em Mateus 18, versos 6, 21 e 22, e Marcos 9, 42. Porém, os 10 leprosos não é parábola, tá? Foi acontecimento, ó, que está registrado no capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre gratidão, né? E olha o que aconteceu aqui com Jesus. Verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, 2 cidades, Samaria e Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Esses homens, eles eram indignos. Os leprosos eram considerados impuros, eles tinham que ficar fora da cidade. Aí, ó, ele encontrou 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por quê? Porque eles estavam em quarentena. Os leprosos, eles tinham que ficar em quarentena até serem curados da lepra. Eles não poderiam voltar à vida social sem antes estar curado totalmente. Havia um critério de um sacerdote, né? Verificava se realmente ele estava curado. Se ele fosse curado, aí um sacerdote teria que verificar se esse leproso realmente estava curado para que ele pudesse voltar ao convívio social. Tá entendendo?
Esses homens saíram ao encontro de Jesus, porque provavelmente eles deviam ter escutado algumas coisas sobre Jesus. Olha só o que aconteceu. Eles pararam de longe, verso 13, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha o clamor. Jesus. Eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles gritaram. O verso 14 diz: e ele vendo-os, disse-lhes: ide. E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, né? Jesus nem falou assim: ó, vocês estão curados. Não, Jesus falou assim: vai lá e mostra o sacerdote o que aconteceu com vocês. Quando eles foram caminhando, eles olharam para a pele deles e viram que não estavam mais com a lepra. É muito maravilhoso, né? Verso 15: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E samaritano e judeus não se combinavam. Oi, que coisa, hein? O verso 17 diz: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? É nesse ponto que eu quero pegar. Verso 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Grave bem isso. Olha que Jesus reclamou: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Estrangeiro porque o rapaz era samaritano, ele era de Samaria, ele não era hebreu. E o verso 19 diz: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós analisamos vários pontos aqui interessantes. Primeiro, que os leprosos, eles não tinham direito de viver numa sociedade, porque a doença que eles tinham era considerada imunda. Ponto. Eles tinham um lugar separado para que os leprosos pudessem ficar em quarentena até que fossem curados. Outros sim. Agora eles clamaram a Jesus por misericórdia. Uma das coisas que nós temos que fazer quando estamos em perigo, enfermos, é clamar misericórdia de Deus, para que Deus permita que a saúde retorne a nós novamente. Terceiro, Jesus ele não gritou para que eles pudessem ficar curados. Quando eles pedem que Jesus o ajude, Jesus interfira curando-os, Jesus fala assim: vai e mostra ao sacerdote o que aconteceu com vocês. E porque, olha só, analisa só. Primeiro, eles tinham que sair. Quando Jesus fala: vai e mostra ao sacerdote o que aconteceu com vocês, primeiro eles tinham que ter fé. Fé para sair do lugar onde estava. Às vezes, Deus está nos instigando a tomar uma decisão a respeito da nossa vida, e nós não tomamos. Mas aqueles 10 homens, eles decidiram ir. Eles acreditaram na palavra: vamos lá falar com o sacerdote. Mas no caminho, muitos perceberam que estavam limpos. E isso precisa ser evidenciado. Nós precisamos fazer valer nossa fé. Outro ponto a ser observado: somente um voltou para agradecer. É aí que Jesus faz a reclamação. Não foram 10 que foram curados? Aonde estão os 9? E Jesus faz outra observação. Desculpa. E Jesus faz outra observação. Respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? Verso 17. Onde estão os 9? Verso 18, agora Jesus diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ou seja, Jesus ele ficou um pouco impressionado que quem voltou para agradecer era uma pessoa
que nem estava no ciclo de fé deles, os samaritanos, que tinham outra inclinação, que vinham de outras origens. Mas até o samaritano foi alcançado pelas misericórdias de Deus. O que Jesus ficou preocupado, a preocupação de Jesus, é que o samaritano, sendo estrangeiro, voltou para agradecer. E os outros, provavelmente sendo hebreus, nem voltaram para agradecer. Então, eu comecei a nossa conversa, depois do minuto 6, eu comecei a nossa conversa dizendo que do assunto sobre gratidão, ser grato. Aqui nessa passagem bíblica não diz que Jesus condenou os 9. Eu os condeno porque não veio agradecer. Jesus não faz isso. Não é assim. Não. Eu só quero frisar aqui a observação que Jesus fez. Poxa, não era 10? Por que veio só você, só agradecer? Então Jesus esperava assim dos outros também uma atitude de gratidão deles. E na nossa vida, em que nós vamos vivendo, se nós não prestarmos atenção nisso, nós podemos ser ingratos. Os filhos podem ser ingratos com seus pais. Eu ouvi uma história de um senhor aqui da cidade de Cachoeiro, onde eu moro, que ele tinha uma filha, não sei nome de filha, não sei nome do senhor, porque houve uma conversa nesse sentido, que a gente roda para tudo quanto é lugar, e houve sempre esse tipo de conversa. Que o pai sustentava sua filha lá em Vitória, que é a capital, pagando sua faculdade, pagando suas contas e tudo mais. E o pai um dia resolveu visitar a filha. A filha nunca chamou ele para ir lá onde ela morava e tal, ou acho que era a hospedagem, né, que eles pagavam para ela ficar lá. E você sabe que você pagar uma faculdade particular, pagar um quarto para a pessoa morar e pagar também as despesas que a pessoa vai ter, não fica barato. E aquele pai sentiu saudade da moça. E ele tinha o endereço, ele foi. Quando chegou lá, a filha fez que não o conheceu, que não o viu. Ele ficou muito triste, porque ele estava feliz em poder dar dignidade à sua filha, pagando seus estudos, se esforçando para pagar a sua... Eles falam lá que é o local a sua pousada, ou hotel, ou república, não sei. Ele estava feliz que ele estava conseguindo, e não é fácil você pagar a faculdade de filho. E ao mesmo tempo ele ficou triste porque chegou lá, a menina fingiu que não o conheceu. Isso é ingratidão. E essa ingratidão faz com que a sociedade ela fique menos amorosa, onde as pessoas não dão valor ao próximo, só os querem enquanto eles são úteis. A partir do momento que não são úteis mais, que sente que não é útil mais, essa pessoa é descartada. Amigos e irmãos, pensemos nisso. A ingratidão de pai para filho não é bonito. A gratidão do empregado para com seu patrão que o promoveu não é boa, tá? A ingratidão de um profissional que aprendeu com o outro e aquele que aprendeu não reconhece esse aprendizado. A ingratidão dos filhos de Deus para com Deus. Isso é ruim. Que Deus nos ajude a ser gratos uns com os outros, para que nós possamos alcançar uma condição agradável a Deus em todos os aspectos. Vou parar por aqui porque o tempo está fechando. Eu só tenho mais uns 30 segundos aqui. Mas eu quero dizer, precisamos ser gratos. Vice-versa. Para que Deus assim nos abençoe com as suas bênçãos celestiais. Deus abençoe a todos. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade.